Aceitem a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande estar falando com vocês, me comunicando com vocês. Sei que para vocês, adolescentes, é uma fase de muitos questionamentos, uma fase de muitas dúvidas, uma fase na qual você até pensa em fazer coisas que não devem, meio revoltado, faz parte. Eu, Walter, passei por essa fase também, venci, estou aqui. Você também pode vencer. Basta você ter um pouco de paciência, basta você ouvir aqueles que têm mais experiência, né? Ouvir a palavra de Deus, meditar nela, e você vai ser mais do que vencedor, como diz a palavra de Deus. Então, para mim é uma alegria muito grande, espero que vocês estejam bem na escola, como estão. E nesse momento de isolamento social, como você está se virando? Será que você está dando muito trabalho para o seu pai, ou você está conseguindo ficar também sóbrio, sereno? Olha, isso é importante, porque o fruto do Espírito nos deixa sóbrio, sereno, paciente, desenvolvendo o fruto do Espírito de maneira que eu tenha domínio próprio sobre os meus impulsos. Ou será que você está deixando os impulsos te vencer? Responde aí para mim, responde para você mesmo. E peça a Deus, me ajuda a controlar os meus impulsos, tá bom? Eu quero começar a meditação hoje falando sobre o seguinte tema: você pode vencer as adversidades. Você tem possibilidade de fazer isso. Ora, afinal de contas, você é um ser inteligente, Deus te formou e viu que era bom. Deus fez você completo, você tem habilidades emocionais, você tem habilidades cognitivas, você pode ser inteligente, você é espiritual, então você vai vencer. Então por que o desespero e o desânimo? Nada disso. Vou contar uma história bíblica, vou me basear na palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 a 47. Você conhece essa passagem, mas o que é a meditação? É aprofundar, ler, deixar internalizar dentro do meu coração. Não é coisa superficial. Eu já sei e tal, intelectualmente, mas entra na sua mente intelectualmente, mas ela tem que descer até o coração e fazer morada permanente. Que toda vez que você estiver em situação difícil, o Espírito de Deus vai fazer você lembrar que está lá no seu coração aquela palavra, e você então vai conseguir usar a palavra em situações difíceis e vencer, e ser mais do que vencedor, pela palavra, por Jesus. O Espírito de Deus habita em você. Você é templo do Espírito Santo. 1 Samuel capítulo 17, versículo 45 e 47 diz assim: você vem contra mim com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Fecha aspas. Amém? Olha só que interessante. Essa passagem é fantástica. Davi, ele viu que o exército inimigo estava afrontando o exército do Deus de Israel. E ele não se conformava com isso. Ele sabia que ele não podia ficar acomodado. Então a primeira lição de hoje é não ficar acomodado diante da adversidade. É não recuar. É ter convicção de que Deus está com você. E mais, segunda lição, não é com força física que você vai vencer e você vai ter a certeza da vitória. Mesmo que você precise exercitar a força, mas antes disso, quem dá vitória é o Senhor dos Exércitos, que não precisa de espada, não precisa de lança. Precisa da sua fé, da sua convicção. Lá no acampamento dos israelitas, reinava um desânimo absoluto. A guerra contra os filisteus tinha chegado a um impasse. Durante 40 dias, eles tinham sido insultados pelo campeão dos filisteus. Quem era ele? Golias. Golias, ele tinha lançado o desafio a um duelo. Ninguém tinha coragem de lutar contra ele. Ninguém. 1 contra 1. Porque ele era um gigante. Golias tinha quase 3 metros de altura. Até o rei Saul, que era forte, grande, era vistoso da cabeça para cima. Ele era um homem mais alto de Israel. Ele parecia pequeno diante do Golias. Olha que situação. Olha que adversidade terrível. Sua armadura era da melhor qualidade, sua lança era feita de ferro, tecnologia de ponta naquele tempo. Golias era o guerreiro perfeito, o inimigo invencível. Por isso que os filisteus,
nós não vamos lutar, porque talvez percamos exército por exército, mas se a gente colocar o mais forte da gente contra o mais forte dele, com certeza nós vamos vencer, pensava os filisteus. Mas quer dizer que o inimigo também das nossas almas pensa assim. Ele coloca ciladas, coloca coisa na sua mente para você desanimar, com flechas malignas do inimigo para poder atrapalhar a sua vida, e aí você sucumbe. Porque ele pensa assim, ele sabe que ele é forte, ele tem forças, só que é o seguinte, diante de Deus ninguém se sustenta. Ninguém vence se você é um servo de Deus. Você será vencedor. Mas o inimigo pensa que é invencível. Quantas vezes parece que os problemas, os obstáculos, parecem intransponíveis ou impossíveis de superar. As forças que enfrentamos são muito mais fortes do que nós. Como pode alguém fazer a diferença, então? Como você, Jó, pode fazer a diferença? Pois é. Como fazer a diferença? Se você está cheio de dúvidas, de questionamentos, de angústia da própria idade. Eu quero te enfatizar. Você não está sozinho. Aleluia. Davi não estava sozinho. E ele não confiou em espada, não confiou em lança, não confiou em armadura. Ele foi munido daquilo que ele tinha. Da sua simplicidade, das pedrinhas que ele pegou ali, do seu lançador de pedrinhas. Acabou. E a maior arma dele era a convicção de que Deus estava com ele. Você tem certeza que Deus está com você? Tem essa certeza? Não tem? Sabe como adquirir essa certeza? Vou falar para você hoje. Fé, confiança em Deus. Essa fé, ela deve ser assim. Diante do obstáculo, eu não vejo resultados ou situações para resolver de forma humana, mas confiança de que Deus vai entrar na sua vida. Fé. Certeza você vai vencer. Fé em quem? Fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque Ele é que resolve todos os nossos problemas. Ele que nos dá a solução. Ele que nos ajuda. Então, fé. Você não está sozinho. Pela fé agora, você vai orar. E vai pedir direção a Deus. Vai pedir graça a Deus. Na oração, a primeira coisa que você tem que fazer, sabe o que é? É pedir para você ser resistente. Você não vai pedir objetos. Você não vai pedir benefícios materiais. Não. Você vai pedir primeiro para você. Eu preciso de uma convicção como Davi teve. Eu preciso de convicção como Paulo teve, como Pedro teve, convicção sólida. E isso só Jesus vai acrescentar na sua vida, sabia? Então nada de dúvidas, nada de ficar pensando que está tudo acabado. Eu estou na solidão, está tudo acabado. Muitos vivem na solidão. Eu tenho ansiedade, o que eu vou fazer e estou descontrolado. Busque, a palavra de Deus, busque em oração. Eu tenho muito medo. Você vai vencer o medo porque você tem alguém que é maior do que você, que está com você e é mais forte do que tudo. Então veja bem, é preciso que você, em primeiro lugar, peça que Deus te dê uma estrutura sólida, firme. Em oração, não peça presentes, não peça namorados, não peça tênis, não peça computador, não peça para vencer no Street Fighter, no Fire lá, sei lá como é o nome, esses brinquedos, essas dos jovens, dos adolescentes. Não, peça convicção pessoal, firmeza, fé. Eu não sou assim, mas Deus pode te ajudar a você se constituir como uma pessoa cheia de fé, convicta. Então a primeira coisa a pedir a Deus é agradecer a Deus, em primeiro lugar pela vida, por tudo, mas em segundo lugar, pedir que se sustente a sua fé. Eu lembro quando eu era garotinho, quando eu aceitei a Jesus, na minha tenridade, quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu pedi é assim: Senhor Deus, tá tão bom te servir, tá tão bom ficar com o Senhor, não me deixa afastar dos seus caminhos, me sustenta. Olha a minha oração, eu falava assim. Davi também fez essas orações. Se você olhar os salmos, primeiro pedir convicção, fé, perfeito? Percebe como entender que você não está sozinho? É ter a fé inabalável. Mas pode vir dificuldades? Pode, mas você vai superar, porque você vai ter uma fé inabalável. A sua questão emocional vai ser controlada pela pessoa de Jesus em você, que quando começar a vir ansiedade, aí você vai ser fortalecido pelo Espírito e não vai deixar a ansiedade te vencer. Quando vir o medo, você vai ser fortalecido pelo Espírito e o medo não vai te vencer. Quando vir a solidão, aquela percepção ruim de estar sozinho, você vai ser convencido pelo Espírito e você não vai, e a solidão não vai prevalecer. Quando vir a dúvida, indecisão, você vai ter fortalecido pelo Espírito e a dúvida não vai prevalecer, e você vai ser uma pessoa sóbria, serena, tranquila, que controla as suas emoções, que não é por você mesmo, é pelo Espírito de Deus. Então, fé e oração.
Depois você vai pedir nas orações aquilo que você acha que é bom para você se fortalecer, pedir a bênção de Deus, interceder pelos fracos, pelos oprimidos, por aqueles que não conseguem controlar suas emoções, pelo amiguinho da escola, pelo amiguinho do bairro, de rua, pelo vizinho, que ele não controla suas emoções e você percebe que ele está se cortando. O que é isso? Isso é absurdo. Que negócio de se cortar? A vida é bela. Deus fez a vida e viu que era bom. A vida é o único momento que você pode louvar a Deus, que você pode fazer escolhas. Então nada de tirar a sua vida. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. A primeira coisa que você precisa se importar é valorizar a si mesmo, porque Deus te amou. Deus amou o mundo e você está nisso. Não as coisas do mundo, Deus amou as pessoas. Por isso que ele fala mundo. Deus amou a pessoa de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Você é importante, que ele deu até o filho dele para morrer em seu lugar. Então valorize isso, tá bom? Quando a gente aprofunda na palavra de Deus, quantas vezes os problemas e obstáculos parecem impossíveis. As forças que enfrentamos são muito mais fortes do que nós. Como alguém pode fazer a diferença? Olhamos em todas as direções e somos confrontados apenas com a ameaça de derrota. Muitas vezes nem tentamos lutar por medo de sermos humilhados e destruídos. Não se preocupe. Em primeiro lugar, se apegue em Deus e você vai ter uma luta improvável, mas na certeza da vitória. Sabe, é bom vencer um dia de cada vez, cada dia o seu mal. Não fique ansioso lá na frente o que vai acontecer depois, não. Preocupe-se de maneira moderada, é verdade, é importante, que nos guia a preocupação futura, mas todo dia, um dia de cada vez. Um dia, os israelitas, para sua surpresa, viram um homem enfrentar o Golias. Quem é que estava enfrentando? Talvez um soldado dizia. Era um menino, não era um homem. Só que tem uma coisa, esse menino que estava lá quando se confrontou junto com Golias, o jovem Davi, parecia uma criança, parecia um menininho. Imagina alguém de 3 metros e outro uma criança. Sem armadura, sem espada, mas sem medo. Talvez você vai pensar, esse cara não tem juízo. Talvez o exército falou, esse menino tem juízo. Pois Davi enfrentou o Golias e avisou que iria matar. E ainda foi, eu vou em nome do Senhor. Golias se sentiu insultado. Ele era um guerreiro, não um cachorro que podia ser assustado com um pau, alguém. E aí Davi disse, você vem a mim com espada e com lança. Você vem a mim com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Que maravilha! Como ele adquiriu essa confiança? Pedindo a Deus, se dedicando, louvando, buscando fazer a vontade de Deus. E Deus o acompanhava ao deitar, ao levantar, ao se alimentar, ao ir para a escola. Talvez Davi fosse na sua escola ali, junto com os pais. Talvez a sua escola era a orientação do pai, mas você vai para a escola pública, para a escola particular. Ao sair de casa, ao deitar, ao selecionar programas de TV que não desagradam a Deus, ao estar observando os ditames da palavra de Deus. Deus estava com ele. Então Davi não tinha receio. E quando se confrontou com a dificuldade, também não teve receio. Não importa o tamanho da dificuldade. O que importa é que Deus esteja com você. Eu vou tentar escolher as coisas menos difíceis. Não é isso que está dizendo. A orientação nessa oportunidade para você jovem, para você adolescente, é saber que Deus está com você. Não importa o tamanho da dificuldade, nem o grau de dificuldade. O que importa é que Deus está com você. Davi foi tranquilamente, ele não foi preparado para um desafio, ele não se preparou anos e anos e fez exercício e tal. Não, ele foi como um dia qualquer. Sabe? A surpresa, a luta improvável vai aparecer como um dia qualquer a situação. Você está preparado para esse dia? Davi estava. Não que ele programou isso, mas Davi estava porque a vida dele estava tomada, envolvida pelo Espírito de Deus. Veja bem, Davi então disse, hoje mesmo, não outro dia, não amanhã, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça, disse Davi. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deus será louvado através da sua fé. Deus será louvado através da sua convicção. E essa convicção é Deus que colocou em você. Todos que aqui, disse Davi, saberão que não é por espada. Ele não estava com espada na mão? Olha que lição formidável para os dias de hoje. Não é por espada. Tem tanta gente fazendo, achando que tem que guerrear contra inimigos físicos. Tem tanta gente sendo racista, xenófobo,
machistas, achando que são essas armas que vencem. Não são essas armas, é a fé em Cristo que vence. Não é por espada ou por lança, não é por armamentos humanos que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele, o Senhor, entregará todos em vossas mãos. Davi não saiu batendo no peito, eu venci o gigante, não. As pessoas que o honraram, outras bocas que o louvaram. A Bíblia fala isso. Não é você mesmo que vai se louvar, isso não tem sentido nenhum. Mas os outros, se quiserem que falem bem de você pelas suas ações, mas toda vez que alguém falar bem de você, você transfere essa honra para Deus. Não foi eu, foi Deus. Não é por espada, não é por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, a batalha não é de Davi. E Ele, o Senhor, que venceu, que entregou a todos os filisteus nas mãos de Israel por meio de Davi. Você vai ser vencedor. Por você, sua família vai ser abençoada. Por você, a igreja que você congrega, espero que você congregue em Feozópolis, vai ser abençoada. E se não congregar, onde você estiver, você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Você vai fazer a diferença. Tá bom? Mas para isso, peça a Deus convicção. Saiba que Golias avançou contra Davi, mas não conseguiu nem se aproximar dele. As dificuldades não vão nem se aproximar de você. Com sua tiradeira, Davi cravou uma pedra na testa de Golias. Foi fenomenal, foi fantástico, foi certeiro, foi algo inusitado. Ninguém nunca viu isso. Talvez o exército ficou espantado. E agora, o que vai acontecer? Será que ele caiu mesmo? Será que vai acontecer alguma coisa? Talvez alguns segundos de silêncio, aquele silêncio eterno que nunca acaba, aqueles segundos que todo mundo prende a respiração. De repente, Golias, o gigante, caiu no chão. Davi correu para ele é esperto, ele estava convicto, não ficou com medo, correu para ele e o decapitou. Decapitou Golias com sua própria espada, não com a espada de Davi. Davi não tinha espada, pegou do próprio Golias. O inimigo, ele vai cair pelas suas próprias armas. Tudo que preparar contra você, toda ferramenta preparada contra você, não prevalecerá. E mais, e essa ferramenta vai ser usada contra as pessoas que estão te perseguindo, que estão tentando te tirar da presença de Deus. Não tenha medo, não tenha medo, basta ter fé. Deus revela a solução para nós que ninguém mais consegue ver. Basta ter fé e coragem para seguir os planos de Deus. Use a sua estratégia, isso é bom, mas principalmente a fé em Deus. Então fé, oração e orientação à palavra de Deus. E Jesus, em Jesus, você também pode vencer gigantes. Está ansioso? Deposite a sua fé em Jesus. Tem solidão? Deposite sua fé em Jesus. Está com medo? Deposite sua fé em Jesus. Tem dúvida? Deposite sua fé em Jesus. Davi não estava sozinho. Você também não está sozinho. Que Deus em Cristo possa te abençoar. Que você adquira essa convicção, não só por meio dessa palavra, mas que essa palavra seja orientadora para você. Agora é com você. Vai buscar Deus. Vai orar a Deus. Tira alguns minutos diários de oração. E peça, e vai se purificando. E peça a Deus para te dar convicção, uma fortaleza de fé. E você vai ser mais do que vencedor. Fico com essa palavra. Que Deus te abençoe. Obrigado pela oportunidade. E até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor.